aliançados, sejam bem-vindos depois de 5, 6 meses? É um tempinho, depois hein? Depois de um tempo aí, nós voltamos, então eu quero desejar as boas-vindas para você. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei o horário que você vai assistir esse podcast, esse bate-papo, mas seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui com a gente. Como a gente acabou de comentar aqui, faz um tempo que nós não gravamos. Aconteceu muita coisa, gente. Mudamos de templo, teve toda a reforma da sala, pintura, ar-condicionado. Alguém aqui foi pai, né, Hudson? Opa, quem então, será? Teve muita mudança, mas voltamos com tudo e agora é foco. E para iniciar o nosso podcast aqui, né, vamos fazer aquela apresentação, entre aspas, básica. Basicamente vocês já conhecem e o Hudson deixa suas boas-vindas aí pra galera. É isso aí, pessoal. Depois de aí 6, 7 meses de espera, mas, né, quem espera sempre alcança. Voltamos. Gui, você tá com o microfone aí, Gui? Não? Mas... Gui tá sem microfone hoje. Voltamos, mas sem o microfone do Gui. Fala, pessoal. Sejam bem-vindos de volta, né, depois de tanto tempo. É isso aí. E bora lá, bora pra cima. O Gui é nosso DJ ali, então hoje a gente colocou o microfone, mas na próxima vai ter. Gente, eu ia falar aqui que ele é um convidado, mas ele não é um convidado. Na verdade, ele tá fechado com o nosso time do Aliança Contratação Cash, de peso aí. Contratação 2026, que é o Diegão. Diegão, seja muito bem-vindo. E assim, como você é novo aqui, se apresenta pra galera, fala um pouquinho de você, esposo, pai... Você que se trabalha, enfim, fica à vontade, cara. Deixa Deus chorar. Fala, aliançados. Cara, é um prazer enorme estar aqui com o Brunão, com o Hudson, com o Gui, que também é meu cunhado. É isso aí, verdade. Pessoal, eu estou muito feliz de estar aqui. É um novo tempo, uma nova fase na vida, então estou aqui para somar. Trabalho com vendas, com comunicação, com mentoria também. Então é um tempo que eu acredito que vai ser muito bom. Enquanto eu estiver aqui, quero que cresça muito. Conto com vocês também. Então, tamo junto, vamos pra cima. É isso. Junto e misturado. Seja muito bem-vindo, viu? Show. Galera, e é o seguinte, como vocês sabem, a gente tem o nosso roteiro, a gente tem o nosso tema, e o nosso tema hoje é um tema muito bom, é um tema muito relevante, muito importante. Na verdade, ele surgiu de uma resenha, né, Hudson? A gente conversando ali meio aleatoriamente, e como o Hudson virou pai tem 3 meses? 3 meses. 3 meses? 3 meses e o quê? 15, 16 dias. E quantas horas? Você é todo calculista. Não, ainda faltam umas 5 horas pra completar mais um dia. Por que a gente não fala sobre a paternidade? Será? E ficou aquela, aí eu levei pro pastor Luiz, falei com o pastor Lidomar, uma boa ideia. E hoje a gente vai falar sobre o seguinte tema. Paternidade, entre o peso, o chamado e o pai perfeito. E ó, eu já quero soltar a bola aqui pra vocês. Hoje eu vou ser igual a Rascaeta. Eu não vou correr, só vou ficar distribuindo. Não vou correr, não vou fazer nada. Só tocar. Primeira perguntinha aqui pra gente esquentar o nosso bate-papo. Lembrando que o Gui ainda não é pai, né, Gui? Mas recebe aí. Por isso que ele tá sem microfone hoje. Ele vai participar do mesmo jeito, porque ele não é pai, mas todos nós somos filhos, né? E só de nós sermos filhos já tem muito assunto pra poder falar. Já é muito legal. Então lá vai a primeira pergunta aí pra gente abrir esse podcast. O que muda na vida de um homem quando ele se torna pai? Quem de vocês já quer começar com essa pedrada aí? Vou começar que eu tô... Tá fresco, tá fresco, verdade. Mais recente, né? Hudson, muda muita coisa? Cara, ao mesmo tempo, eu acho engraçado que ao mesmo tempo que muda muito, não muda, né? De repente, de um dia pro outro, você acordou e agora você é pai. E sabe quando muda de ano? Sai de 2025 para 2026 e, na verdade, não tá mudando nada, mas... lá no fundo mudou tudo, sabe? Pelo menos essa foi a sensação pra mim. E eu acho que o pessoal fala muito que a mãe se torna mãe desde que descobre que ele tá gerando no ventre, ela já é mãe, e que o pai nasce quando nasce o bebê. E pra mim, acho que eu tive um nascimento como pai ali em 2 vezes, sabe? Porque acho que quando eu descobri que a Melissa estava grávida, a gente eu comecei a me tornar pai aos poucos, mas ainda muito distante, né? Então... já vai caindo lentamente. Vai caindo lentamente, exato. E daí acho que quando a gente vê o bebê lá mexendo as primeiras vezes, aí eu acredito que eu me tornei metade pai ali já. Mas o que muda é que a gente, pela primeira vez na vida, a gente deixa de amar alguém, ou melhor, a gente passa a amar alguém não pelo que a pessoa faz ou no que a pessoa causa por nós. É a primeira vez que a gente ama, de fato, sem a pessoa ter feito nada pra você. Verdade, cara. Né? É uma coisa muito doida. Porque se você ama a sua esposa,
por mais que você ama, né, de forma incondicional ali, ela fez alguma coisa por você. Ela, de algum modo, vocês se apaixonaram. Teve uma conexão. Né? Uma não foi assim, à toa, né? Você não começou a amar, você viu a Aham. pessoa ali no mercado e É. não é assim que acontece. E com o pai é diferente. Então acho que muda a chavinha de você descobrir que isso é possível. Isso me fez pensar muito sobre os meus pais e também sobre essa relação que a gente tem com Deus, né? Sim, Porque é da mesma sim. forma, o que a gente A fez? gente vai chegar aí muito bom. Então, acho que muda de você começar a entender que tem um tipo de amor diferente ali que estava inacessível antes. Pra mim foi isso. Começa mudando de dentro pra fora e depois de fora pra dentro. Diegão, Cara. você também tem 3, né? 3, tem um exército, né? Eu segui. Vai ter assunto hoje. Eu segui a risca, o crescei-vos e multiplicai-vos, né? Uma nave mãe em casa. Não, porque se for fazer a conta, é o certo, né? 2 você não multiplicou quase nada, né? Porque é você e sua esposa, 2 não multiplicou nada. Eu já tô com 3, então Faltando um. eu multipliquei. Mas fala um pouquinho, Diegão. Com quantos anos você foi pai? Quantos anos tem suas crianças? Cara, Fala é um pouquinho uma pra gente. loucura, assim, minha vida. Tudo na minha vida foi precoce. Turma, tudo foi precoce na minha vida, assim, literalmente. Virei pai com 17 anos, Brunão. Novo, cara. Cara, Melzinha nasceu, eu ainda era uma criança, então eu me via uma criança cuidando da outra. Caramba, Hudson, imagina. foi loucura, assim. Mas foi bem bacana porque a paternidade salvou a minha vida. Literalmente, assim, cara. O Diego, ele era um adolescente que o foco era ser jogador de futebol e tocar cavaquinho na escola, que não tinha responsabilidade nenhuma. E aí, do dia pra noite, eu me vejo, cara, vou ser pai. E aí? Aham. E aí, os sonhos, os objetivos. E na adolescência, tudo é muito intenso, né, Brunão? Sim, verdade. Tudo, cara. Verdade. Tudo que você faz é Aham. 8 ou 8 mil, não Sim. tem 8 ou É, 80. mas 80, né? É 8 ou 8 muito, mil. É muito, né? É Aham. muito, cara. E aí, pô, do nada, assim, a Suelen tô grávida. A primeira coisa que eu falei pra ela, assim, falei assim, vamos casar. Olha a loucura, né? Aham. Falei, vamos casar, então. Ela tem quantos anos? A Suelen tinha Na época ela tinha 16. 16, Suelen mais 16 e novinha. eu 17. Olha, 2 crianças. Deus caprichou, né? 2 crianças pra cuidar de outra. E aí, cara, foi assim, foi a minha salvação, porque ali eu entendi que, pô, eu sou homem agora, eu preciso trabalhar, eu preciso cuidar da minha família, eu preciso sustentar a minha filha. E, cara, foi assim, uma mudança drástica de um dia um menino para outro dia um homem. Amadureci. Cara, eu era 17 anos, tive que ser um cara de 40, mas em todo o tempo eu também vi o cuidado de Deus, cara. Sim, me legal. amadurecendo, cuidando da minha mente, cuidando do meu coração. Claro, né? A gente faz um monte de coisa errada. Sim. E às vezes é pra cuidar de um jeito, cuida de Sim, outro. verdade. Mas a Melzinha, ela foi um presente de Deus que mudou a minha vida, mudou a vida da Suelen. Benção. Nos casamos, estamos juntos até hoje, Olha só. completamos 17 anos de casado esse ano. A Que Melzinha legal. tem 17 anos, também é uma bênção. A paternidade pra mim foi assim, algo sobrenatural. De um cara que não tinha pai, cresci na rua, na quebrada, pra um cara que com 17 anos virou o pai. Legal. E ali eu falei, cara, o que eu não tive, a minha filha vai ter. Aham. Eu não tive pai, a minha filha vai ter pai. Eu não tive como escolher algumas coisas do meu futuro, minha filha vai. Sim, legal. E aí eu comecei a correr Mas, atrás. Tampar. Desculpa, Diego, pra você foi assim um clique mesmo? Foi um... Você virou de uma hora pra outra, já caiu a ficha? Cara, foi. Por Foi? incrível que pareça, eu já ouvi Aham. muitas histórias assim, de amigos que viraram pai na adolescência e também que viraram pais depois de 30, 40 anos. E falaram assim, cara, pra mim foi um processo. Aham. Já pra mim não. Pra mim, realmente foi um pá. Eu acho que é igual gravidez, né? Por exemplo, quem sou eu pra falar de gravidez? Mas às vezes uma mãe dá conselho pra aquela que vai ser mãe, né? Que tá gerando. Aham. Ai, olha, não faz isso, olha, eu passei por isso. E, cara, e cada um é uma experiência única, né? É. Cada mulher ali na sua gestação tem uma coisa diferente, um enjoo diferente, um jeito diferente, uma maneira de sentir o cheiro diferente. Então, eu acho que, assim, entre a gente também funciona do mesmo jeito, né? Você já foi no estalo, eu Sim. também fui mais lento, o Hudson também, né? Foi cair na ficha Aham. de pouco. E tem mais 2, né? Tem a Mel. Cara, Pode terminar. com olha que vontade. loucura. É. Aí, beleza. Melzinha nasceu e tal, aí eu e a Suelen fomos trabalhar, fomos, cara, tentar construir a vida. A gente trocou o pneu com o carro andando, assim, literalmente. Ah, A gente pulou de paraquedas sem paraquedas. Falou, cara, e agora? Vai dar certo ou não vai? Tem que dar certo. Então a gente começou, cara, a trampar, correr atrás. E por causa de tudo isso, nós falamos assim, pô, agora a gente tem que cuidar da nossa casa, procurar a igreja, se firmar com Deus e tudo mais.
E na minha mente e também no meu coração, eu sempre quis ter um outro filho. Então, cara, eu sempre quis ter um filho homem pra poder ser aquele meu parceirão. Por mais que a Mel fosse minha parceira, mas eu sempre quis, pô, o jogadorzinho de futebol. Puxar pra... A camisetinha do time. a camisetinha do tricolor e tal, levar pro estádio. E a Suelen ficava louca, você não vai levar meu filho nunca pro estádio. Eu, pô, vou levar. Só que esse sonho ficou um pouco adormecido. E aí a Suelen falou assim, pô, acho que agora tá na hora da gente tentar um outro filho. Isso 12, 13 anos depois já. A gente tentou, a Suelen engravidou, perdeu. Pô, aí veio um aborto espontâneo e tal. A gente falou assim, cara, e agora? O médico falou que era normal, que era natural uma mulher perder um bebê e tal, beleza. Esperamos 6 meses que ele pediu, vamos tentar de novo. Pô, pum, gêmeos, univitelinos. Nossa. Cara, foi o ápice, assim, cara, e é isso e tal. Vai ter gêmeos, maior felicidade, né? Perdeu. Rapaz. Aí um faleceu, era univitelinos, um faleceu, depois o outro faleceu também, a Suelen fez curetagem. Só que ali eu entendi muita coisa sobre paternidade. E não a paternidade exercida, a paternidade recebida. Por quê? Quando a Suelen teve a curetagem dos gêmeos, caiu o meu chão. E até então, eu nunca consegui enxergar Deus como pai. Olha que loucura isso. Por quê? Como eu não tive uma figura paterna em casa, eu tinha que resolver tudo. Então, eu tinha dificuldade de falar assim, cara, eu vou entregar isso na mão de Deus e Deus vai resolver. Eu tinha dificuldade, Bruno. Olha só. Quando aconteceu a curetagem e eu me vi assim, desesperado por algo que eu não poderia resolver. Foi uma das primeiras vezes, assim, uma das únicas, na verdade, que eu falei assim, cara, e agora? Como que eu resolvo essa parada? Não tem como. E aí foi quando eu entendi a paternidade de Deus. Por quê? As coisas dando certo, as coisas dando errado, as coisas indo bem, as coisas indo ruins. Sempre Deus tem uma mão de cuidado. Nesse momento, eu e a Suelen estávamos na liderança da igreja, saímos da liderança e Deus sempre cuidando, cara. Deus sempre, ó, vamos fazer assim. E vinha uma mão amiga, vinha um parceiro pra cuidar do nosso coração. E aí tudo isso nós fomos vendo o cuidado de Deus. Até que uma hora ele falou assim, cara, a promessa não acabou. Vocês vão ter outros filhos. E aí veio o Nono, veio o Noah, tá com 3 aninhos agora, que é meu parceiraço, assim, joga bola comigo, anda de skate comigo. O Gui tá aqui que não me deixa mentir, o Noah é meu parceiraço, assim. Que legal. E aí, cara, depois que o Noah fez 1 aninho, eu olhei pra Suelen, você olhou pra mim e falou assim, e aí, o Noah vai crescer sozinho? Não, né? Não, né? Então, vamos fazer mais um. E aí veio o Theo. O Tetel, que é a raspinha do tacho, é o mais novinho, tem 1 ano e 8 meses, que é uma figura, assim, vive correndo aí pela igreja também. A paternidade, pra mim, cara, ela é muito louca, assim. Eu não tive a paternidade terrena, mas eu soube exercer a paternidade terrena sem ter tido um pai. E hoje eu consigo enxergar até a paternidade de Deus. É maluco, assim. E eu acho que é um desafio, às vezes, que as pessoas ficam muito nessa... Eu conheci pessoas já que não tiveram o pai presente e tudo, e ficam nessa de, poxa, será que eu vou conseguir? Será que eu... Tem muito isso. Né, tem Sou capaz, esse... né? E você venceu totalmente isso, né? Cara, um improvável total, assim. Como eu consegui? Não sei. Não sei. As pessoas falam assim, cara, a Melzinha toda engajada com missões. E a Mel, assim, ela é sinistra. Lê a Bíblia, faz devocional, hora de madrugada. Como que um menino de 17 anos, uma menina de 16 ensinou isso pra ela? Então tem coisa assim que não foi eu. As pessoas olham assim, nossa, você fez uma baita de uma paternidade na Mel. Você cuidou muito bem da Mel. Cara, não foi eu. Não fui eu. Então, as paradas assim que é inexplicável, que um dia a Melzinha vai poder explicar aqui com mais exatidão do que eu, inclusive. Legal. Que legal. Então o Gui tem 3 sobrinhos? 3. Tem, Gui, tá... E agora tá na hora de eu ter um também, né? Verdade. Então, mas vocês pensam em ter mais algum ou não? Como é que é? Sim, a fábrica? a gente pensa sim. A gente pensa. Porque geralmente quem não tem filho, né? Ah, eu quero ter 4. Quando tem o primeiro, não, é melhor não. Não, né? a gente tem pensa, muito isso. mas a gente Tem tá muito nessa isso. de... A gente precisa esquecer primeiro como que é esse comecinho. Tem que dar uma esquecida. Aí depois que a gente esquecer como é que é. Mas a gente não quer demorar tanto também, né? Tá nas mãos de Deus. Mas a gente queria talvez 2, 3 anos. Seria um tempo que a gente pensa também nessa ideia que o Diego falou. Mas você não falou Cara, a pergunta que você fez pra gente. replica a pergunta pra mim, Silvio. A pergunta é: o que muda na vida de um homem quando se torna pai, né? Cara, muda tudo, tudo. Pra mim mudou muita coisa. Desde da perspectiva de ver a vida,
comportamento, entender muita coisa. Um exemplo, indo para a Bíblia agora, aquela passagem de Abraão quando Deus pede para sacrificar Isaac. Você lê aquilo sem filho é uma coisa. Sim. Cara, você lê com filho é outra, mano. Muda, tipo assim, né? eu já chorava Verdade. sem filho. Com filho, então... não vou ler isso não. Melhor pular. Porque Vamos você pular começa... Assim, você fica muito... outra coisa que me pega muito... aquele filme, acho que vocês já assistiram, você é de casa já assistiu, A Procura da Felicidade. Cara, sim. aquilo lá, é difícil chorar em filme, mas aquele filme lá... Machuca, eu machuca. sou muito chorão pra muita coisa. Então, mudou muita coisa na minha vida, né? Igual eu falei, o modo de ver as coisas, igual você comentou aí no começo, Hudson, agora há pouco, você ama por amar. Tipo, né? Mesmo se acertar, se errar, você ama. Independente ali, você começa a entender um pouquinho do que é o amor de Deus. Eu acho que a partir do momento que você tem um filho. É verdade. Não... Sabe uma coisa que foi um estalo pra mim, assim? Perceber que também eu estive nesse lugar que hoje tá minha filha, que é de ser amado, tipo, Sim. começar a entender o que meus pais passaram. Eu falei pra minha esposa um dia, eu falei, nossa, é sério que eu fui a Clara dos meus pais? Eu fico besta com isso, tipo, caramba, olha só o quanto que talvez eu não tenha dado valor a certas coisas verdade, ao longo da minha vida, porque eu não entendi o que era esse amor. Então acho que também é um clique de você olhar para você enquanto filho também, né? Então, para mim mudou muita coisa, cara. Acho que foi... muda de uma forma geral. É. E para vocês, senhores, assim, existe um antes e depois do emocional? Muda muito emocionalmente pro homem falando? Talvez não é uma conversa que a gente conversa todos os dias, né? Por aí, mas o emocional do homem muda? Poxa vida. Muda muito, né? Muito. Assim, pelo menos pra mim, muda bastante. Eu acho que eu não vivi tanto ainda a paternidade a ponto de ter tantas experiências. Porque tem as fases, né? Vai chegar nas exatamente. fases. Quando Acho que começar dessa a interagir vocês... com você, quando começar, né? Você é mais Sim. experiente nisso aí, você vai ver que o negócio muda, né? Cara, é assim, né? A Mel tá com 17 anos. E a preocupação nunca acaba. Eu Mano, imagino. Vitalícia, né? mano, desde a hora que ela nasce, desde a hora que o filho nasce, até acho que... Cara, enquanto o filho for vivo, acho mesmo que casou, já também. tem netos e tal. pior que é. Porque são fases, que o Bruno falou é real, são fases da vida que ela vai se adaptando ao seu cotidiano. Só que mesmo assim, a preocupação nunca acaba. Hoje a preocupação com a Mel é outra. Só muda de fase, né? De estágio, né? Exato, é um Sim. cotidiano diferente, né? Então a Mel bebê era uma coisa, a Mel criança foi outra, os cuidados eram diferentes e tal. A Mel adolescente agora já é outro. A minha preocupação maior como pai, ó, eu abrindo o coração aqui, é chegar a qualquer hora, eu sei que ela vai ter um namoradinho, que ela vai ter... E aí isso machuca o coração do pai, né, cara? Só assim, pô, eu era o amor dela até... Até esses dias atrás era eu, né? Agora já tem um cabra aqui no meu sofá. e é natural, isso vai acontecer. Vai. Então a preocupação nunca muda, né? Esses dias eu tava conversando com a Suelen, e a gente tava conversando sobre isso, porque uma hora vai acontecer, né? E a Suelen fala assim, amor, a gente tá preparado pra isso e tal. Falei, ó, quando acontecer, eu vou querer conhecer o cara, claro, e perguntar, cara, você ama Deus? Como que você vai sustentar minha filha? Porque você vai tirar ela da minha casa. Aqui ela tem tudo. Aqui ela tem amor, aqui ela tem carinho, aqui ela tem o que ela precisa, e aí? A régua eu coloquei lá em cima. Cara, eu subi por causa disso. Não vai ser qualquer um que vai tirar ela daqui. Então eu subi a régua, joguei lá pra cima. Falei, então vai ser assim. Porque, pô, ou vai ser melhor Pegando do dica que já, eu, já. ou vai Já ser vai melhor. anotando aí. Ou vai ser melhor do que eu, ou não vai arrumar nada. Então é esse. Essa hoje é a minha preocupação. Imagino. Já diferente do Noé e do Theo, né? Que é outra... Verdade. Outra realidade. A sua ainda é aquela de colocar o dedinho pra ver se tá respirando, né? Outra preocupação. A gente tem a babá eletrônica lá, daí a gente deixa com som, tá? Daí de vez em quando ela dá um... Será que não tá engasgando? Será que tá tudo bem? A preocupação é completamente diferente nesse sentido, né? Minha mãe, quando a gente vai pra casa dos meus pais e tal, daí vai eu e a Melissa, vai minha irmã, daí ela fala, nossa, a noite que eu durmo tranquila é quando tá todo mundo aqui. Porque tirando o dia que tá todo mundo aqui... Eu sempre tô pensando onde que eles estão, será que tá tudo bem, será que estão precisando de alguma coisa? Eu falei, caramba, eu tenho 34, né? Fiz 34 agora. Ó, já esqueceu até a idade. Cara, acabei de fazer 34. Minha irmã tem 20, vai fazer 29. E daí eu fico pensando, poxa, meus pais ainda ficam preocupados com a gente, então é um negócio que
vai ad pra eterno, sempre, né? pra Não sempre. tem. O Sim. Hudson é muito louco, porque assim, é o nosso coração batendo fora do corpo, mano. Tipo isso. É louco, assim, você vai ver fases que nem, pô, vai chegar a hora dela ir pra escolinha. Uhum. Cara, quando eu fui levar a Mel pra escolinha, eu chorei junto com ela. Cara, minha filha vai ficar sozinha e tal, e agora? Agora pensar um monte de coisa, né? Sim. É maluquice, é maluquice. Gente, tem uma outra colocação aqui que o Hudson fez no nosso layout aqui que eu achei muito, muito interessante. Dá pra dizer que a paternidade revela quem realmente a gente é? Com certeza. É como se, tipo, o Hudson antes da Clarinha era um, agora é outro? Dá pra gente fazer essa colocação? Eu acho que sim. Pode começar aí. Cara, com certeza, com certeza. Foi uma frase que eu ouvi há uns 10 anos atrás, mais ou menos, que todo ser humano nasce pronto pra ser pai e mãe. Nós temos esse instinto, né, colocado dentro da gente, esse instinto da multiplicação, de ser pai, de cuidado. E no homem isso é muito forte, esse instinto do cuidado, da proteção. É o ali, né? e tal. é ser o macho alfa, de proteger todo mundo. Isso é muito dentro do homem. Só que isso é uma coisa antes de ser pai. Cara, depois que nasce, esse instinto aflora de uma É forma verdade. Uhum. que você não consegue mais ser a mesma pessoa. Essa parada de acordar de madrugada, pôr o dedinho ali embaixo do nariz, tá muito quietinha, vamos ver se tá respirando e Dá tal. uma mexidinha ali, né? É, porque é isso, a vida muda. Antigamente, antes de ser pai, você dorme a noite inteira, sem se preocupar se você tem uma vida não regrada, você não se alimenta bem, você come qualquer porcaria. Aham. Depois que você virar pai, só, opa, eu não posso morrer agora não, pô. É. Pelo menos Eu deixar... fui com a Melissa. Eu falava já antes pra ela. Amor, acho que eu vou fazer um seguro de vida. Nossa, ela ficava brava, né? Daí agora eu falei, amor, acho que precisa de um seguro de vida. isso é- Porque você começa a pensar isso, pensa né? muita Caramba, coisa, e se né, mano? acontece alguma coisa comigo, né? Muda mesmo. E eu acho que essa questão de revelar quem a gente de fato, a gente vê pessoas que se tornam pais e não tem esse comprometimento, né? Ou não, por algum motivo totalmente desconhecido da gente, né? Porque a gente teve a atitude oposta, né? Mas tem pessoas que, poxa, o cara é gente boa, é legal, trata bem a namorada, geralmente é nesses casos ainda, né? Tem muita gente também que é casado, Sim. vira pai e se transforma. Tem um colega meu que trabalhava, ele é psicólogo, trabalhava como acompanhante terapêutico. E aí ele tava contando o caso da criança que ele cuidava, que eram gêmeos, os dois autistas, um num nível de suporte mais alto, então precisa do acompanhamento sempre, e o pai caiu fora. Rapaz. Nasceram, descobriram que era autista, E ficou a responsa pra mãe. ficou a responsa para a mãe. E é o pai que ainda ele é funcionário público, o pai então desconta Sim. não tem como, ele não tem a opção de não pagar A pensão, a né? pensão. Então, né, numa determinada parte tá fazendo o papel, mas pulou fora. E daí realmente acho que revela tanto pro o lado positivo quanto o lado negativo das pessoas, né? Então acho que realmente é o que é a mudança final ali porque a gente vai mudando ali na adolescência, quando é criança, adolescência, vai mudando, mas eu acho que esse puxa a gente de uma forma para a realidade que faz a gente ter não, agora realmente é isso aqui que eu sou. Tem coisa que eu aceitava antes que eu não aceito mais. assim E mesmo. tem coisa que eu não aceitava antes que agora eu aceito. Tem que ser, Porque- né? Não tem jeito, né? Então, E tem uma parada muito louca, assim, que isso que o Hudson falou também, cara, é muito sério. Por quê? O ser humano, ele revela quem ele é em duas situações. Olha que maluco isso. O ser humano, ele revela quem ele é ou sob pressão ou sob dinheiro. Se o cara tem muita fama, muita grana, ou se o cara está sob pressão, ele revela o caráter verdadeiro dele. Então, quando você descobre que você é pai, cara, é uma pressão absurda. É verdade. E aí você revela o caráter da pessoa. É aí que você conhece realmente. Existe um ditado, né, que diz assim, você quer conhecer a pessoa, dá poder pra ela. Esse é um ditado muito verdadeiro. E a pressão vai revelar o seu caráter mais íntimo, né? Aquela coisa que ninguém conhece, aquele lá que tá dentro do seu interior, do seu coração mesmo. E é louco, porque a pessoa ela pode espanar. O pai pode espanar. Pô, você pai agora, cara. Aí o cara some no mundo. Desaparece, só que aí depois o arrependimento vem, né?
Pô, cara, Tem muitos casos assim, né, passou cara? Depois de anos. anos, o pai quer aparecer e tal, Exato. o filho ou a filha não quer mais contato, né? Porque entende que a mãe supriu ali todas as... Enfim, acontece muito isso, cara. Não é só novela não, hein, gente? E curioso, né? Assim, tem os casos em que a mãe também tem esse tipo de atitude, mas por que será que geralmente, quando tem esse tipo de problema, é mais o pai do que a mãe? Cara, mas é uma parada louca, porque isso é cultural aqui no Brasil. Uhum. A gente começa. Olha que louco isso, né? A gente começa que nós não temos um padroeiro nem uma madroeira, nós temos uma padroeira. Verdade, né? É sério, a parada aqui no Brasil é diferente, é cultural. Então, qual que é o símbolo da família brasileira tradicional? O símbolo da família brasileira tradicional é a mãe e 2 filhos. Cara, nunca é o pai e a mãe e 2 filhos. Uhum. É a mãe e 2 filhos, 3 filhos. Então, aqui no Brasil é muito mais fácil você ver o marido ir embora, Sim. espanar e sumir, e a mãe ficar com as crianças, Sim. porque isso é cultural, cara. É cultural. Nós temos uma madroeira como Isso é verdade. símbolo do cuidado aqui no Brasil. Então, Aham. é aí que nós começamos a ver o nível da cultura brasileira. É isso que precisa ser transformado hoje. É isso que a igreja brasileira precisa olhar com mais atenção. É cuidar do caráter do homem. Porque, cara, se você olha assim, a grosso modo, se você tem uma visão ampla do negócio, a igreja, quem cuida das crianças na salinha? As mulheres. Uhum. Geralmente, quem que é a tia dos adolescentes? Sempre é uma mulher e depois um homem. O homem, ele fica mais atrás. Aham. Eu e a Sueli, a gente acompanha uma igreja muito relevante, inclusive. E essa igreja, cara, tem o culto de homens e o culto de mulheres. O culto de mulheres bomba e o culto de homens, sempre cara, assim. meia dúzia de gato pingado. É. Porque isso é do Brasil já. É. As igrejas, elas precisam também falar assim, cara, pô, a gente precisa cuidar do coração do homem. Porque o homem é difícil de se abrir. Sim. O homem Verdade. já não... E aí, quando tem problema em casa, quando tem problema com a paternidade, ele já é aquele cara mais retraído, ele já não gosta muito de se abrir, ele não gosta muito de conversar. Então, isso é um cuidado que a igreja brasileira também tem que começar a olhar, né? Na verdade, eu acho que o esforço do pai, o amor do pai, não de todos, né? Mas da maioria. Tem café aí, gente. Eu Quer vou mais pegar um café aí? cafezinho. Eu quero, hein? Quer café? Acho que eu vou pegar mais um pouquinho aqui. Acabou, né? O Bruno ficou gravando vídeo antes da gente chegar. Café. Ficar gravando, Acabou. acabando com toda a Acabou, jarra. gente. Tava Acabou. cheio, cara. Tava cheio. Você ainda brincou, né? Você toma tudo, não vai dar nem tempo. O Bruno ficou gravando vídeo, cara. Voltando aqui, gente, o assunto, eu acho que o esforço do pai ele é meio silencioso e tem muita questão da cultura, né? Por exemplo, o pai, o homem, ele tem aquela coisa de quando ele tá quieto, né, olhando pro nada, tal, tá pensando um turbilhão de coisa. E parece que o amor do pai, ele não é revelado muito em palavras. É mais em atitudes, é o que você falou, é proteção, é tá ali ajudando, mas ele não revela muito em palavras, não revela muito em... E aí a gente acaba tendo alguns vestígios do passado. Por exemplo, o meu avô. O meu avô, ele é nordestino e tudo mais, aquele cara bem turrão. Meu avô, pra você abraçar ele, é muito difícil. Meu avô é todo... Ele não é... Ele é o senhor, mas ele é bem... Aham. ativo. Então ele não sabe quando vai abraçar você e você fica todo ali sem jeito. Pra falar eu te amo, nunca. Meu pai também. Meu pai faleceu já, mas que eu me lembro, eu nunca ouvi meu pai falando, ó, filho, eu te amo. Então tem muito essa coisa do passado, do pai, do nosso pai pegar com os nossos avós, aquele jeito de homem. Não, homem é assim. Homem tem que ser assim, turrão e tal, não tem esse negócio de não me toque, não me rele. Mas eu sinto que a nossa geração tá quebrando isso. Hoje eu falo eu te amo pro Theo toda hora. Abraço. Esses dias ele veio falar pra mim assim, papai, o Theo tem 5 anos. Papai, homem não chora, né? Eu sou homem, eu não choro. Não, filho, homem pode chorar sim. Jamais meu pai fala isso. Meu pai não, engole o choro, homem não chora. Meu pai tinha uma frase assim, se é um homem ou se é um saco de batata? Essa frase eu ouvi Eu não muito. falo isso pro Theo de jeito nenhum. Tem a Duda também, né? A Duda é menteada, ela vai fazer 14 anos. Tá na fase da adolescência, é uma preocupação diferente, mas eu falo pra ela que ela é minha filha enfim, amo muito ela e o tratamento dos dois é igual. Mas tem muito disso, né? Eu queria que vocês destrinchassem esse assunto. Passa um pouco dos nossos pais, avós, bisavós, nessa coisa não, o homem tem que ser assim, não pode... Eu me peguei até pensando, quando a Melissa estava grávida, a gente ainda não sabia se era menino ou menina e tal. Aí um dia eu tava lá, meu amorzinho, falando com o bebê, né? Daí eu falei, você que é homem ou você que é mulher? Porque se for homem, deixa eu engrossar a voz aqui. Você que eu tenho que falar. Ô, piada, aí... Não, mas realmente, assim, eu tive uma criação que meu pai sempre foi bem próximo, a gente sempre conversou muito,
sempre expressou o amor, assim. Eu acho que eu acho engraçado como que meu pai conseguiu quebrar isso olhando pro meu avô, porque meu avô totalmente. Minha mãe brinca que. Não vou falar, não, porque depois vai que. Mas assim, meu avô era bem. As histórias. Meu pai sempre contava história pra gente antes de dormir. Daí contava uma história da Bíblia e uma história da família. Ele tinha muita história da família. As histórias dele da família era o dia que o pai dele bateu nele de chicote porque ele derrubou o sal do boi. O dia que ele chegou não colheu o tanto de algodão que tinha que colher. Que matou o lobisomem na fazenda. Tá ligado? Essas histórias de... Não. Tinha um lobisomem que ficava atrás daquela árvore. Não, mas é umas histórias assim, tinha que colher tanto, ele tinha 5 anos, tinha que colher tanto de algodão, não colheu, chegou em casa, entrou no couro. 4h30 da manhã pra ir pra roça, tinha tudo isso. Então, assim, de certa forma, eu acho que meu pai conseguiu quebrar um pouco. Amoroso. Seu pai era. Ele acho que ele foi se tornando mais também, sim. né? Mas ainda assim tem uma diferença, né? Da forma do pai pra forma da mãe. Hoje em dia já estamos mais velhos, eles já estão mais velhos. Mas sabe quando aí, você já vai falar, Diegão? Sabe quando dá no meio, quebra as pernas do pai? É quando vem a criança. Aí fica todo babão, né? Os avós. O que não tinha com você sim. tem com Isso com é neto. verdade. Mas eu acho que a gente carrega muito isso, sim, com certeza. É o que a gente mais ouve, assim, do pessoal falando, não, minha mãe é isso, aquilo. Não, meu pai, não, poxa, me sustentou e tudo. E fica aquela... Né? Eu não tive essa experiência, pelo contrário, mas eu vejo muito isso mesmo. Eu acho que o Diego quiser... Cara, que louco, porque eu não tive pai, né? Então, Tipo assim, você não teve mesmo pai? Cara, foi ausente, aquele cara meio... Na verdade, fantasma. olha o que aconteceu. Meu pai, ele foi casado com a minha mãe Certo. até quando eu tinha 5 anos. E aí, quando eu tinha 5 anos, ele foi embora, sumiu no mundo, apareceu uma vez no ano e tal. Mas eu nunca tive contato com ele. Então, consequentemente, não tive carinho, atenção e nada. Só que eu morava com um tio meu, que era tipo seu pai, assim. Meu tio era chucrão, ia pro mato caçar. Não, meu avô. É, seu avô. Ô, pai. Não, meu avô. Meu tio, ele era chucrão, ia pro mato caçar. Amava ir lá pro Atibaia pescar. Meu tio era chucro. Pensa num homem chucro. Ruim. O bicho era pesado, assim. E aí ele tinha essa visão de que homem não pode chorar, de que homem tem que ser tratado a ferro e fogo, que homem só aprende apanhando. E aí ele foi a minha figura paterna, que era na base da pancada, assim. E era a mesma coisa, ele contava histórias do pai dele. Eu não conheci meu avô, ele era irmão da minha mãe, esse meu tio. Eu não conheci meu avô, ele morreu antes de eu nascer. E ele contava muitas histórias do meu avô. Não, que seu avô Santino italiano, Santino Bianchi e tal. Tem toda essa... Cara, e é louco, porque eu sou descendente de italiano, né? Meu avô é italiano, e na parte do meu pai, todo mundo africano. Então é uma loucura, assim. E aí ele contava, não, porque seu avô, sangue italiano, sangue duro, sangue ruim e tal. E ele contava muita história assim, que os homens tinham que ser na base da pancada e tal. E até com orgulho, assim, né? Não, isso o fulano mesmo, era ruim. atrás. Era um negócio bom isso, né? Fulano era... E aí eu cresci no meio disso, pô. Então, quando eu descobri que eu ia ser pai, ainda bem que foi uma menina. Porque isso tratou meu coração. Entendi. Porque, pô, você traz aquele carinho, é minha Sim. princesinha e tal. Foi quebrando um pouco ali. Exato. Por isso que eu sou grato de ter sido pai de uma Olha menina quando eu era adolescente. Porque se eu tivesse sido pai de um menino, talvez eu ia reproduzir tudo isso que eu aprendi. Que tinha que ser na base da pancada e tal. Então, no meu ponto de vista hoje, cara, o homem, ele precisa de carinho, ele precisa de atenção, o filho homem, ele precisa estar perto, até pra você educar ele como ele tem que tratar as mulheres também. Então, Verdade, cara. a minha visão de paternidade é essa. O homem, ele não é menos homem porque chora, o homem não é menos homem porque ele demonstra fraqueza, pelo contrário. Hoje, um homem ser capaz de chorar, cara, tá tudo ruim, tá tudo difícil pra mim. Cara, isso é sinônimo de hombridade, cara. Então, é uma parada muito louca. Sim, muito bom, muito bom. Aproveitando esse assunto, esse formato aqui que a gente entrou, esse tema, né? O cansaço emocional do pai existe? Pra vocês existe? Porque geralmente vem da mãe, né? Esse assunto, igual eu falei aqui há alguns minutos atrás, quase não se fala, né? O pai tem esse cansaço emocional, porque se entra dentro desse assunto, alguém vai dizer, é frescura. Isso aí, homem com cansaço emocional. Isso não existe. Existe ou não existe, gente? Cara, ó, vou falar que
a minha experiência recente com isso, né? Com certeza, minha esposa teve um cansaço emocional muito maior, Sim, sim. porque a bebê exigia Sim, muito sim, mais com certeza, dela, sim. né? Então, quanto a isso, de fato, a mulher tem até uma obrigação, porque é só ela que vai conseguir gerar o alimento. Tem coisa que o bebê tá ali, ele quer a mãe, quer o cheiro da mãe, Isso mesmo. o andar da mãe, tudo isso, né? O jeito dela andar durante a gravidez impacta de como ela pega no colo e anda depois, porque a criança, enfim. Mas eu tive um cansaço, assim, foi bem complicado pra gente, porque eu tava numa. A gente mudou de apartamento, a gente morava num apartamento bem pequenininho, a gente foi pra um apartamento maior, porque eu trabalho em casa, etc. Aí isso já foi bem cansativo, porque essa mudança foi Sim. bem aos poucos, eu tava com bastante trabalho. E engraçado, a Clara nasceu dia 29 de setembro. Eu tinha um evento muito grande no dia 15 de outubro em João Pessoa. Eu tinha que estar lá dia 10. Então, assim, eram poucos dias entre o nascimento da Clara e eu ir pra lá. E quando chega os últimos 15 dias é o que o bicho pega. Então foi bem complicado pra gente, porque eu tinha uma carga de trabalho muito grande, não consegui equilibrar isso ao longo do ano para chegar lá mais próximo e conseguir entregar mais e ficar tranquilo. E ao mesmo tempo tinha a bebê em casa, a esposa super cansada, esgotada. Graças a Deus, minha mãe ajudou pra caramba, minha sogra ajudou muito, tiveram o tempo todo ali. Mas por outro lado, tem coisa que o casal. Então, assim, minha esposa esperava eu mais próximo. Então, isso foi um ponto, porque eu não conseguia estar tão próximo quanto ela esperava, por mais que minha mãe estava ali, minha sogra, como eu disse, eu não conseguia estar tão próximo, porque tinha coisa que poxa, eu não sei nem como é que eu faço isso. O bebê chorando, eu pego ali e tal, mas daí chega uma, pega. Ah, bebê parou. Eu fico, caramba, né? O que eu tô fazendo? Então eu acabei tendo uma carga ali, foi bem estressante ali por 1, 2 meses. Foi uma fase complexa ali nesse sentido. E aí eu fico imaginando, para minha esposa foi pior. Né? Mas não dá para dizer que não tem esse desgaste emocional, não, porque além do fato de agora ter um serzinho que depende de você, você tem sua obrigação como marido, como filho, como cristão, Mantenedor, né? Verdade. como mantenedor da casa, tem uma série de questões que causam uma carga ali bem grande, sabe? Então acho que não dá pra gente ignorar isso, não. Não dá pra achar que É legal a gente falar disso, porque a própria sociedade, ela cria esse estereotipo do homem, né? Não, isso é frescura, não existe. E existe, né, cara? Existe. Às vezes, se colocar 10 ou 10 pais aqui pra conversar, os 10 vão chorar e você vai ver que, talvez você olhando pro irmão aí, que você vê todo domingo na igreja, você nem imagina, mas existe. Aham. Pode concluir, Diego. Cara, é maluco, assim. Amor, eu te amo, tá? Não Vamos fica lá, brava revelações. comigo. Mas eu falo um ditado até brincando, né? Eu falo assim, a mãe carrega por 9 meses, o pai carrega pela vida inteira. Porque é louco, cara. Olha que interessante isso, né? A filha arruma um namoradinho, né? O namoradinho chega em casa. Aí a mãe vai lá e fala assim, oi, prazer. Vai lá, cumprimenta, abraça e tal. Já o pai, quando o menino vem, qual que é a primeira pergunta do pai? O que você faz da vida? O que você trabalha? Aham. Porque o pai, ele sempre está focado no cuidado. Então, o pai, ele nunca para de se preocupar, cara. Nunca para. Tem que comprar comida, tem que comprar roupa, tem que comprar material escolar, tem que cuidar da saúde, tem que cuidar... Cara, o pai não para. Não para. Então, cara, dá um desgaste físico e emocional. Isso é absurdo. Absurdo. E eu era igual o Hudson, assim, cara, eu era muito parceiro. Aham. Cara, acordava de madrugada, vamos acordar junto. Aham. Tem que trocar de Chorou, madrugada. é nós dois. É nós né? dois, cara. Eu e a Suela era muito assim, cara. Acordou. Quando o Noah nasceu, é até bacana isso. Quando o Noah nasceu, eu já trabalhava em casa também. Então, o Noah chorava de madrugada, a Suela, não, amor, pode dormir. Não, pô, vamos ficar aqui. A gente ficava trocando ideia. Eu e a Suelen deitado na cama, a Suelen segurando o Noah no colo e a gente trocando ideia. Ah, vamos fazer isso, fazer aquilo e tal. Porque eu queria estar, gostava de ter aquele tempo com o Noah, com o Theo, com a Mel também. Isso traz um desgaste absurdo. Absurdo. Então, cara, a gente pode
E aí é 5 horas da manhã você tem que estar de pé pra trabalhar, né? É muita coisinha assim. Né? Exato, exato. A sociedade tenta dramatizar isso mais pro lado feminino e tal, mas o lado masculino também, cara, é exaustivo pra caraca, pra caraca. Não tirando a responsa das mulheres, né? A gente sabe muito bem que o fardo de vocês é muito pesado, né? Sim, Mas a gente tem essa questão também do cansaço emocional. Gui, quer fazer alguma colocação, Gui? Quer falar alguma coisa? Fica à vontade aí, cara. Não, tô de boa. Tá de boa? Tô num seminário aqui aprendendo. Tá se preparando, né? Mas pra você aprender mesmo, tem que ter. Tem que ter. Eu tava falando com uns colegas meus, encontrei agora no final de semana. Agora que a gente tá começando a sair com a Clara e tudo, vai ser a primeira vez dela na igreja agora esse final de semana. Daí o colega meu falou, como é que é tal, esse negócio de ficar acordando, é cansativo mesmo? Falei, cara, não importa o quanto eu te diga que é cansativo, porque você não vai ficar um mês inteiro acordando de madrugada pra você saber como é que é. Só quando você ficar um mês inteiro acordando todo dia de madrugada, ficar 30, 60 dias sem ter uma noite de sono, que você vai falar, caramba, porque cara, nunca na vida eu me preparei pra isso. Né? Até sem entender qual que é ali a programação, né? Não é um celular que vem com as configurações de fábrica. E tem bebezinho que é mais tranquilo, tem outros que são mais... A Clara foi bem complicada no começo, bem complicado mesmo, chorava muito, não dormia bem, dormia só no colo. Então a gente ficou sem usar o carrinho, o berço, qualquer superfície até um mês atrás. O berço ficou lá quase 3 meses de besta lá, o berço. Aí a gente dormia com ela, o jeito que a gente aprendeu de dormir era colocar ela aqui em cima, e aí a hora que ela tava dormindo já, a gente conseguia deitar. Daí a gente conseguia dormir 2 horas, 3 horas com ela em cima da gente. Mas era o único jeito. Meu Deus. Então... Gui, o seminário é um seminário que tem que ir pra prática mesmo, a não ser que você queira ficar aí 60 dias acordando de madrugada. Ó, tem uma colocação aqui muito boa, talvez sirva mais pra... a gente vai ouvir o Hudson também, mas talvez sirva mais ali pro Diegão na questão da adolescência ali, do filho um pouquinho maior, até mesmo pra mim. É possível amar os filhos e ainda assim feri-los? E ainda assim machucá-los? Eu não Vocês cheguei nessa parte. Acho que a Clara nem sabe que eu sou pai dela. Diegão. É aquele não que o filho não entende, tá ligado? É muito, mano, muito. Por quê? Eu volto lá na minha adolescência. É tudo muito intenso, é 8 ou 8 mil. E quando você ama, você precisa pôr limites, e limites estão atrelados a nãos. Por exemplo, a Mel, ela, graças a Deus, ela é assim, um presente mesmo. Ela não tem amigos fora da igreja, é muito bom. Só que mesmo assim, existem limites que nós temos que pôr que ela não entende. Ela não entende. Então, ela faz as viagens missionárias que ela gosta muito, os cursos missionários que ela faz. E muitas vezes nós temos que brecar ela. Opa, isso não. Ó, você não vai. E, cara, isso fere o adolescente, porque ele não entende. Uma coisa é você falar não pra uma coisa ilícita, uma coisa ruim. Outra coisa é você falar não pra uma coisa lícita. Uma coisa que, não vai fazer mal nenhum. Não tem nada. Exato. E aí, cara, você fere muito o adolescente por isso. Não entende. Mas isso é bom, mas é isso, mas eu vou fazer pra Deus. Mas não, porque não. Mas por que não? Porque não, porque eu tô falando que não. E aí isso fere. Então, sim, tem como amar e ferir um filho. Tem. É tipo aquilo, o filho vai pegar uma estrada e o pai já vê lá no final. Exato. Que tem perigo no meio dessa estrada. Exato. Ou porque passou por isso, ou porque conhece alguém que teve essa experiência, então não. E às vezes o filho, a gente foi adolescente, né? Sim. A gente quer tudo explicadinho, mas por que não? Por que não? E os adolescentes jovens de hoje é muito diferente das nossas épocas. Tem muito mais informação que a gente, né? Tem muito mais conteúdo. Se você parear os dois um do lado do outro, você vai ver que os de hoje, comparando com a gente, é adulto já. Não, eu ia até falar, e a sociedade também coloca essa questão de, não, mas por que não? Você tem que ser o questionador não pode aceitar qualquer coisa e tal. Então, deve ser um desafio grande. É grande. A Duda também, às vezes, ela tem essas... É até normal, né? E eu acho que eu comentei uma vez num culto nosso lá em Piracicaba. Uma vez ela chegou pra mim e falou assim: se a gente é o templo do Espírito Santo, por que a gente tem que ir pra igreja? Pra que a gente tem que ir lá todo domingo? Eu fiquei olhando pra ela e falei: menina, com 13 anos eu rodava Beyblade, você tá fazendo a pergunta lógica, tipo, o que é isso? Aí eu olhei pra ela e falei: a gente é templo do Espírito Santo, sim. Mas a promessa de Jesus é para buscar a igreja, não o templo, não o individual.
Então você só é igreja quando você tá reunido. Eu falei, você viu isso aí aonde? No TikTok, né? Ela é. Eu falei, então tá explicado. Essas militâncias que hoje em dia tem, que não precisa estar junto, não precisa, é a comunhão. E muitas outras, você sabe do que eu tô falando, né? O Hudson vai chegar nessa fase de perguntas, de indagações que tem, dentro de política, dentro de religião, e parece que a escola vai minando mais coisa, e aí daqui a pouco chega a época da faculdade, você tem que ter muita... A Mel faz faculdade ou não? Ela foi agora pro 3º ano. Que legal. Ela faz o quê hoje? Ela só... ela foi pro 3º ano ela do... foi... Entendi, ela foi pro ó. 3º ano do ensino médio. Aham. E aí ela faz alguns trabalhos pra mim também na área de marketing. Legal. Manja bastante. Assim, né? Não bastante, mas ela tem uma noção legal de tráfego pago. Então Sim. ela faz uns trabalhos também pra mim. Legal. Tô criando minha empresa dentro de casa. A maternidade vai dar retorno. A maternidade. Ela tava aqui semana passada, que a gente tentou fazer a gravação. Ela é muito desenrolada na questão da missão. A gente pode pensar alguma coisa. Legal. Trazer ela pra falar sobre missão. Tem muita experiência, né, cara? Ela tem. E ela gosta, né? É um assunto que ela Tem bagagem, né? destrincha. Legal. Já faz 2 anos que ela tá firme e forte. Fez MF 2 vezes, que é uma escola ministerial de férias. Ela fez EMU. Ela foi minha obreira, cara. A EMU é uma escola missionária aqui em Campinas, Escola de Missões Urbanas. E aí ela se formou primeiro. Aí depois a Suelen se formou. E ela foi obreira da Suelen. E aí depois eu me formei e ela foi obreira minha. E agora nós 3 vamos ser obreiros na EMU. Que legal. Cara, a Mel foi a percussora aí. Que legal. Nessa área de Que legal. missões. Top demais. Só mudando de assunto aí. Ô Gui, não tem nenhuma água aí não, né? Esses copos aqui estão só de enfeite, viu, gente? Aqui a gente fala na cara. De O trazer meu tá no água. café, pô. Era o pra meu tá no trazer café. a água, o café e acabei esquecendo. Mas enfim, vamos Vamos tocar sem devagar água aqui, mesmo. já tá acabando. É bom que o pessoal, a gente termina logo. Daí o pessoal... Tem uma colocação aqui muito boa também. Essa aqui eu tenho certeza que todos nós já passamos por isso. Eu acho que até o Gui também pode falar alguma coisa a respeito, Gui. Porque fala mais sobre o pai, o nosso pai, do que... O silêncio do pai comunica alguma coisa? Aí pode ter um duplo sentido aqui, tanto físico quanto espiritual, né? Acho que dá pra gente falar um pouquinho. Comunica, o que vocês acham? Pai quando tá em silêncio? Eu acho que a gente daí, agora eu me colocando do outro lado, né? Como filho, porque Sim, eu como ainda não... filho, não, comunica. E eu acho que tem um fator, apesar da gente ter falado que o pai de hoje, e é interessante que o pai seja mais amoroso, carinhoso, sim. etc. O pai é pai, né? E assim, tem coisas ali que vem do homem que eu acho que são importantes para a criação de um ser humano qualquer, né? Um indivíduo. Porque mesmo ele sendo amoroso, mesmo ele tratando com carinho e tudo, tem coisas que, por exemplo, o silêncio do pai eu acho que é mais doloroso do que o silêncio da mãe, no sentido que a mãe é muito coração. Eu né? acho que o silêncio, ele dói mais do que o não do pai. Pro filho. Eu acho que dói mais do que o não, mas pode. Não, eu tava indo nessa linha mesmo, que eu acho que ainda assim tem coisas que o pai, a forma de lidar do pai, eu tava lendo esses tempos, né, que não só o carinho da mãe é um carinho acolhedor, é uma Sim. coisa, e o carinho do pai também vai ser, mas ele encoraja, ele empurra mais pra frente, ele vai dar uma chamada que às vezes a mãe tá ali, nossa, não, coitado do meu filho e tal, e o pai tem esse papel também de não, aqui eu vou ser firme. Tem que o pai prepara pra vida, né? Tipo isso, né? Sim, então eu acho que esse silêncio, e aí olhando pelo outro lado, do lado espiritual, eu acho que é ainda mais forte isso, né? O silêncio. Porque você, igual eu falei, eu acho que dói mais que o não, porque pelo menos já sabe que não. Você vai chorar, você vai espernear, você vai reclamar com Deus, né? Espiritual. Mas o silêncio, cara, ele vai te corroendo por dentro se você não for uma pessoa paciente. O que eu vou fazer, senhor? Tava tudo preparado na minha mente, tava tudo certo, tava tudo maquinado. E agora? Vou ou não vou? Aí Deus tá... É doído. Sim. Não, é terrível. Eu vou falar um pouco sobre o silêncio do pai terreno, né? Cara, o silêncio, a indiferença é pior que o ódio. Porque se a pessoa te odeia, ela tem um sentimento, por mais que é um ódio. Agora, a indiferença, o silêncio, isso maltrata demais, cara. Demais. E eu tenho um amigo, um mais conhecido, assim, né, na época de infância, que ele tinha um pai que eu amava o pai dele. Amava. E aí, o pai dele era muito rígido com ele, falava muito não. E o que eu mais queria era ter um pai pra me falar não. Olha que louco isso, né?
pesei o clima agora. O que eu mais queria era ter um pai pra me falar, não, você não vai fazer isso. Por quê? Porque a ausência, ela é igual ao silêncio. Cara, eu acho que o silêncio ainda é pior. Imagina você ter seu pai dentro de casa e ele não olhar pra você, ele não falar contigo. Isso é terrível. Sim. Isso é terrível. Já quando eu olho pra paternidade de Deus, o silêncio de Deus também é resposta. Então, quando eu olho pra paternidade de Deus, pra nós, cara, se Deus não falou, não faz. Porque é cuidado de Deus. Já ouvi muito assim, mas Deus falou pra eu fazer isso, eu fiz e deu errado. Já vi muito isso. Então não foi Deus que falou. É, verdade. Entendeu? Uma voz estranha aí. Já vi muito. Não, porque Deus falou pra mim 7 vezes pra eu fazer isso. E aí, deu errado. Cara, Deus não falou nada, foram vozes da sua cabeça, né? Então, quando eu olho pra paternidade de Deus, o silêncio também é resposta. Já na paternidade terrena, o silêncio é complicado. Complicado. Quer fazer alguma colocação, Gui? Você acha que esse silêncio maltrata também do pai, do... Cara, faz lembrar de uma... Pode falar como filho, no caso, né? Mas fica à vontade. É uma experiência que eu tive, né, quando eu era adolescente. E foi algo que me machucou muito, essa questão do silêncio, né? Porque até então, quando eu era moleque, eu fazia bagunça, né? Meu pai pegava e batia em mim. Sim. E aí, beleza, depois, quando eu fiquei adolescente, nem de falou, né? A gente é 8 mil, né? E aí eu lembro que teve uma época que eu fiz algo errado, né? E aí meu pai foi tratar comigo essa questão. Ele pegou e falou assim, olha, a hora que eu chegar em casa, então, converso com ele, né? Tudo falou pra minha mãe, tudo, beleza, né? E até então, meu pai, ele sempre era muito comunicativo, né? Ele sempre... Meu pai, assim, você chegou assim, todo lado dele, o Diego sabe, vai querer, assim, vai falar, puxar assunto, ensinar tudo, né, as coisas. Cara, meu pai chegou em casa, foi a primeira vez que meu pai ficou em silêncio. E aí, quando ele ficou em silêncio, eu comecei, né, a contar pra ele, né, o que eu tinha feito, comecei a me justificar, tudo. Meu pai ficou em silêncio, olhando, né, e balançar a cabeça. E foi a primeira vez que meu pai ficou em silêncio, né. E aquilo começou a torturar, cara. Aquilo foi pior, porque até então, antes do meu pai chegar em casa, eu tava esperando uma surra. Comecei a lembrar da infância, quando eu aprontava, tudo, cara, eu vou apanhar. E aí eu tava, né, com medo, tudo, mas o silêncio foi pior. Cara. E aí aquilo ficou, né, naquela conversa. Fiquei ali, acho que uma hora e pouquinho dentro do quarto do meu pai, né. E aí, assim, quando meu pai ia falar alguma coisa, ele pontuava algo, ficava em silêncio. Aquilo, assim, eu não sabia. Foi, assim, a primeira vez que na adolescência, assim, que eu olhei, eu vi a presença do meu pai ali de uma forma que, cara... Nunca vi antes. E nunca tinha visto antes, né? E no silêncio ele falou mais do que tentando ensinar alguma lição. Ele mais ensinou eu no silêncio ali, sabe? Uau. E isso daí faz lembrar a questão do relacionamento com Deus também, né? A questão de que muitas das vezes nós queremos, né? Porque Deus, fala comigo, Senhor, fala comigo, tudo. E às vezes a gente só precisa desse silêncio, sabe? Deus, ele trata a gente ali naquele silêncio, sabe? Também no silêncio que a presença de Deus se manifesta, né? Então, que eu gostaria de pontuar também, né? Com relação a Legal, isso. muito bom, muito bom. Show de bola. A gente poderia abrir um bloco aqui sobre Jó, né? O silêncio de Deus deixa pra próxima. E os 3 amigos, né? Pois amigos. Ó, um ponto aqui legal, um outro bloco aqui, a paternidade de Deus revelada em Cristo. Aí aqui a gente já vai até partindo pro final. Por que entender Deus como pai muda completamente a forma como vemos a paternidade? Pergunta legal. Essa é boa. Por que entender Deus como pai muda completamente a forma que vemos a paternidade? Cara, essa é boa. Por quê? Eu conversei com um amigo meu, ele falou assim, cara, mas eu sou bom. Por que coisas ruins acontecem comigo? E eu respondi pra ele assim, né? Legal, muito bom. Aí eu fiz uma pergunta, mas o que é ser bom? O que é ser bom no nosso ponto de vista? A gente não tem noção. Nós somos maus, né? Então a gente não sabe o que é bom. Então quando a gente consegue enxergar que a paternidade de Deus, ela tem um nível ao ponto dele se entregar por mim,
Cara, depois que eu virei pai, se a Mel precisar, eu dou meu coração. Se o Noah ou o Theo precisar, eu dou meu coração pra ela. Mas será que eu daria a Mel pra salvar outra pessoa? Que é um nível... Entendeu? Então a parada é muito mais louca. Entender a paternidade de Deus, nós nunca vamos entender. Nunca. É a mesma coisa de entender o amor de Deus. Porque Deus, ele é o amor. Ele não tem amor, ele é o amor. Teve um ponto de partida ali, né? Ele sempre foi. Ele sempre foi. E olha que louco isso, né? Quando a gente entende que o contrário do amor não é o ódio, o contrário do amor é o medo. Porque todo pai tem medo. Cara, depois que eu virei pai, comecei a ter medo de várias coisas. Entendeu? E o contrário do amor não é o ódio. O contrário do amor é o medo. Porque o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Cara, olha que louco. Então, a gente vai aprofundando numa parada que não tem explicação. Então, entender a paternidade de Deus, pra nós, mortais, é entender que, cara, eu tenho um pai que cuida de mim. Ao ponto de se entregar. Porque não tem explicação. Eu daria minha vida pela Mel, pelo Noah, pelo Theo, mas eu jamais entregaria a Mel, o Noah, o Theo pra outra pessoa. Eles vão morrer pra salvar outro? Imagina. O outro que morra. Mas o Theo, a Mel, o Noah nunca. Então, cara, o que é a paternidade de Deus? Não tem como tá explicar. Fora do... Tá fora do nosso entendimento humano. Sim. É uma parada muito louca. É como se você saísse do desempenho e entrasse num relacionamento, né? Tipo, muda completamente o rótulo. E mesmo assim a gente não entende. Mesmo assim a gente... É doideira. Não, e daí outra coisa que me faz pensar é que, assim, Deus, ele se posiciona, é que a gente pode falar assim, né? Como pai. Eu acho que isso é muito... Traz um peso para ser pai também, porque ele... eu tava vendo esses dias até um debate teológico lá. Não, Deus é mãe. Deus é... acho que eu já vi essa parada já. E aí até eu vi o teólogo falando, não, Deus, no sentido de acolher e tudo, ok, ele vai ter esse acolhimento, mas Deus é pai, ele se coloca como pai. Porque o pai, talvez, até pensando, não sei, né, daí uma das coisas que eles colocaram, pensando numa estrutura familiar da antiguidade e tudo, o pai, ele tem um caráter de amor, mas ele trata do filho, ele tem obrigações que a mãe não tem naquele cenário, né? Então Deus se colocar como um pai, eu acho que se a gente pensar bem, é uma responsabilidade que a gente tem com os nossos filhos aí, né? De, poxa, eu tenho que olhar de uma forma aqui que não é tão simples assim, uma forma que eu não entendo. Como Deus como pai é perfeito, é supremo, Então eu tenho que olhar para a paternidade de Deus e tentar refletir, entender o que Deus quer que a gente reflita isso na nossa relação com os nossos filhos, daí vai, né, com a esposa, etc, né? Mas aí, olhando para esse lado de paternidade, eu acho que é um peso grande a gente ser pai. Eu passei por uma coisa, não sei se você já passou, o Hudson não, com certeza não, que a Clarinha não fala ainda, mas eu passei por uma coisa... Fala, muito triste, mas aí depois Deus ministrou algumas coisas no meu coração, Gui. Teve uma fase que o Theo chegou em mim, mas isso aí me machucou tanto. Ele falou assim, papai, eu não te amo muito, eu amo mais a mamãe. Você eu amo assim, a mamãe eu amo assim. Nossa, ali, tipo assim, meu cunhado tava na minha frente, meu cunhado ficou assim pra mim, ó. Tipo, o que você vai falar? Eu não falei. Na hora eu perdi a reação. Deu um tapa na cara dele. Eu falei assim, mas mesmo assim eu te amo, seu chato. E aí ele pegou o carrinho dele, esqueceu já e saiu fora. E eu fiquei ali, aí chamei a Paty lá fora, conversei com ela, chorei, tava na casa da minha sogra. Não, é assim mesmo, é que a mãe, né, toda aquela coisa. E fiquei uns 3 dias até que eu senti aquela coisa no coração, sabe? Como se Deus ministrasse comigo. Mais ou menos assim, vou falar de uma linguagem pra gente entender, tá? Não foram essas exatamente as palavras que Deus me falou, mas pra vocês entenderem. Por que você tá assim? Essa posição é minha e sua. Às vezes você fala tanto que me ama, mas com atitude você não prova. E mesmo assim eu te amo. Então, tipo assim, eu me coloquei no lugar ali, sabe, do relacionamento meu com Deus. Eu falo que amo, mas com as minhas atitudes eu não amo. Basicamente isso. Nossa. E aí foi um tapa na minha cara, eu chorei mais ainda quando eu entendi essa verdade. Falei, nossa, acho que Deus usou Theo também. Deus usou o Theozinho pra mim poder dar uma olhada na minha vida, assim, num geral e ver que... Engraçado, você falou isso, eu lembrei de uma coisa que meu primo falou pra mim. Eu tenho um primo que ele nasceu dia 1º de janeiro de 91, eu nasci 26 de dezembro de 91 também. A gente é do mesmo ano, mas é quase um ano de diferença.
E a gente era muito amigo, criança, tudo, a gente conversa até hoje e tal. E ele teve filho, o filho dele acho que já tá com 9 anos, ele tem 2 filhos. Aí um dia ele assim, educa... Poxa, é muito bonitinho, assim, os filhos dele, porque eles educam de uma forma muito... que me inspira até, né? E aí ele falou pra mim um dia, ele falou, cara, eu não tô criando meu filho pra ele me amar. Porque eu amo ele. E se eu quiser que ele me ame de volta, tem coisa que eu vou fazer que não é o que eu tenho que fazer como pai. Então eu não tô criando ele pra ser meu amigo. Eu quero que ele seja meu amigo, mas acima de tudo eu tenho que ser pai. E eu falei, caramba. Verdade. Porque ele falou umas coisas pra criança assim, que foi, nossa, tipo, não foi nada. Mas ele falou, não, filho, isso aqui não, por isso, por aquilo. Daí, é seu chato, sabe? A criança que daí, não sei o que tal. Ele, não. E daí tem muitos pais que, né, numa dessa, falam, não, peraí, filho. Ele falou, não, mas eu não tô criando meu filho pra ele me amar. E daí eu fiquei pensando, você falando isso, eu lembrei disso, talvez essa relação, né, com Deus. Deus ama tanto a gente que ele vai fazer coisas que a gente não vai entender, ele vai colocar caminhos ali que a gente não vai entender. E aí o nosso desafio, e que deveria ser o mais fácil de tudo, mas não é amar a Deus mesmo tendo essa relação que a gente não consegue... Porque assim, ele pode me falar isso de novo, eu vou amar ele do mesmo jeito, e vou continuar ensinando e mostrando pra ele o caminho certo. E vai falar de novo, eu vou continuar amando ele. A gente é ser humano, uma hora a gente fraqueza, mas o amor vai continuar. E aí, quando você se coloca no lugar dele com Deus, aí você começa a entender algumas coisas, tipo, muito real. Sim, é maluco, assim, porque... Cara, por exemplo, né? Se aquela pessoa pior do Brasil vai pro céu. Pô, Deus salvou. Deus amou a pior pessoa do Brasil. Tem alguém aqui, mas... Eu pensei em umas 4, 5. Eu pensei em 9, assim. Pessoa pior do Brasil vai pro céu. Pô, Deus amou a pessoa. Olha que louco. Nós não conseguimos amar. E Deus consegue amar. Então, falar do amor, do cuidado de Deus, da paciência de Deus, olha que louco, cara. Isso pra nós é assim, é inimaginável essa parada. Por mais que a gente tente, por mais que a gente estude, nenhum livro vai poder explicar isso, nenhuma inteligência humana vai conseguir explicar o amor e o cuidado de Deus, ao ponto de, cara, quantas vezes eu tenho que perdoar, Senhor? 7 vezes? Não, pô. Não é 7, não. É 70 vezes 7. E a gente fala, nossa, é muita coisa. É demais. E quantas vezes a gente tem que pedir perdão pra Deus? Várias. Quantas vezes a gente pediu perdão pelo mesmo pecado? E Deus falou assim, não, filho, seu pecado está jogado no mar de esquecimento. Então é uma parada muito louca. Aí no outro dia você vai lá, pesca ele de novo e vai... É uma parada louca. Aquele bar mesmo. É verdade. É uma parada louca, mano. É inexplicável, essa paternidade de Deus é inexplicável. Tem uma coisa que teve um amigo meu que comentou uma vez, né, sobre paternidade. Ele também teve uma bebê, né? E aí eu fui tirar dúvida com ele. Falei, e aí, como é que é, né? Ser pai e tudo, né? Inclusive o Vitor, né? Um abraço pra você, se estiver assistindo. E aí, Vitão, um abraço. E aí ele pegou e falou assim, Gui, quando você tiver um filho, aí você vai começar a entender melhor o famoso versículo que até mesmo um ímpio recita. João 3,16, porque Deus amou o mundo que entregou o seu próprio filho. E aí ele perguntou para mim, qual que é a profundidade desse amor a ponto de Deus entregar o seu próprio filho? E aí isso aí é algo que ficou gravado na minha cabeça, né? E eu pensei, puxa vida, é verdade, né? Porque tem coisas que a gente consegue entender porque nós somos filhos. Mas existem outras coisas, outro pensamento que vai começando a profundidade disso. Melhor quando a gente realmente vive aquilo. E aí é algo que ficou sempre, tá? Até hoje na minha mente, assim, e sempre quando eu tô pensando a respeito de paternidade, vem esse versículo e essa fala dele. E aí é algo assim que eu gostaria de deixar até aqui, né, marcado, para quem não é pai igual a mim, né, também pensar, né, a respeito de como que é a profundidade desse amor de Deus, né, a ponto de entregar o seu próprio filho. E ele falou assim, o mais interessante é que ele falou assim, aí você vai começar ainda a entender. Começar, né? Eu falei, puxa vida, cara, então é realmente algo que para essa vida é inconcebível para nós. Entender, sim, sim. Eu acho que, daí pegando essa linha do que você falou e do Diego, acho que a gente age muito como o filho pródigo, né? O que ficou. Porque Deus tá amando o que tá voltando. E a gente fica nessa... Não, mas...
Deus, você ama aquele cara lá? É verdade que você ama aquele cara? E é muito difícil pra gente entender que eu sou tão amado quanto, sei lá, fala um nome aí, não pode falar um nome com H, porque acho que desmonetiza e nós estamos ganhando muito dinheiro com o YouTube. Nine. Não, a gente pode pensar na pior pessoa do mundo, tá, a pessoa que cometeu um monte de assassinato e tal. E Deus ama, e é muito difícil pra gente se colocar nesse papel de, poxa, né? Por que Deus? Você ama mesmo? Tipo, precisa mais esse cara. Será que é isso mesmo? E é um amor tão profundo que... Se ele estiver no céu, eu não entro. Muito bom. Ô, gente, e partindo aqui pra reta final, né, a última colocação aqui, e aí cada um fala um pouquinho e a gente finaliza. Essa é boa, hein? Essa aqui dá um caldo. O que significa na prática viver como filhos adotados e não como escravos? Uou! Essa é forte. Olha que... Posso começar, Hudson? Vai lá. Cara, olha que louco. Você tocou num assunto... Por que a Bíblia fala que nós somos adotados? Cara, eu tinha até um preconceito com isso. Cara, pô, sou um filho adotado, mano. Viagem, né? Cara, eu ficava com isso. Aí eu fui ler, fui estudar, fui conversar com algumas pessoas. E eu me deparei com uma música. Uma música... Não lembro o nome do cara, que é Não sou, mas agora filho sou. Acho que é o Theo Rubiá, não é? Não, essa música, não lembro, não? sei lá quem que é o cara. Mas sei que música é. Que ele fala que ele... O pai me adotou. Beleza. Aí, falei, cara, então eu preciso entender o que é isso. E aí eu entendi o porquê que tá escrito que nós somos adotados. A cultura do povo de Israel, ela era uma cultura que, se você tivesse um filho, você poderia até rejeitá-lo. Porque você não planejou, você não quis. Ele veio. Já se você adotar um filho, você é obrigado a amar. Porque você escolheu, você foi atrás. Você é obrigado a cuidar, você é obrigado a amar, você é obrigado a estar com essa criança porque você adotou. Ela não veio porque você não quis, ela veio porque você quis. Cara, aí deu um pum na minha cabeça. Entendi. Falei, cara, então a parada é mais embaixo. Deus me escolheu, cara. Foi aí que minha mente começou a bugar. Foi aí que eu comecei, cara, então e aquela parada? Isso, aquilo, aquilo outro. Não, então eu sou escolhido, cara. Deus me escolheu, ele me adotou. Então ele vai cuidar de mim. Cara, ele me escolheu pra ser filho dele. Ele poderia ter escolhido qualquer outro. E ele me escolheu. Cara, olha que privilégio absurdo isso. Quando a gente entende, olha que louco, quando a gente entende que Deus, ele tem prazer em me escolher, que ele tem prazer em cuidar de mim, a gente entende o porquê nós somos filhos adotivos. A parada é louca. Que é o desejo dele de ter. Um e vai mais além, porque ele fala que ele tem ciúmes de mim, mano. É muito louco. E ele vai mais além, que nem altura, nem profundidade, nem anjos, nem nada, mano, pode separar a gente do amor que ele tem por nós. Então o bagulho vai ficando cada vez mais embaixo. É louco, né? É louco, mano, é louco. Eu acho que a gente não consegue muitas vezes compreender o que significa de fato, né, ser filho de Deus. E é uma coisa tão distante da gente, e que não deveria ser, mas se torna tão distante porque a gente, primeiro, a gente se coloca numa posição, às vezes, de escravo, seja do pecado, de escravo do mundo de forma geral, enquanto a gente é filho adotado do Pai Celestial. Então é uma coisa que, caramba, agora parando para pensar aqui, é realmente, acho que se a gente olhasse mais isso, entendesse que de fato a gente é filho, que a gente foi escolhido, acho que a nossa forma de viver, que é o que a gente acho que tem que buscar também, né? A nossa forma de viver, de encarar as coisas, mudaria. E eu acho que muita gente tem esse impacto com o evangelho, de quando começa a entender isso, de perceber que tanta coisa que passa na nossa vida, tanto problema, na verdade é muito pequeno perto do que significa ter sido adotado por Deus, né? Então acho que a mudança da nossa mentalidade tem que ir para esse lado, de entender que nada poderia ser mais importante, nada poderia ser mais
valioso para nossa vida, para nossa alma, do que ser adotado por Deus, e a gente foi. É gostoso falar sobre o amor de Deus, né? A gente fica todo emotivo, todo... Gui, quer fazer alguma colocação? Fica todo emotivo. Fica todo... Eu me desmonto, cara. De verdade, eu gosto. Tem uma fala de Jesus, eu não sei se agora em Lucas 7, que ele vai falar assim, sempre me pega quando eu vou pensar a respeito de ser filho, né? E ele diz assim, sedes perfeito, assim como o Pai que está no céu. Eu olho e falo assim, ser perfeito, mas como assim, cara, ser perfeito? E é aí que o Senhor, ele quebra, né? Ele quebra assim o meu coração com relação a isso. E eu tava vendo, né? Na verdade teve um vídeo que eu vi hoje, né? Que esse rapaz, ele falou a respeito da etimologia, né? A origem da palavra família, né? E ela tem essa origem de que família, na etimologia mesmo, a raiz, é tratado como servo, como escravo, né? E Paulo, ele vai tratar também a questão, na questão das cartas dele, nós também, não somente como filhos, mas também como servos, né? Como escravos, né? Fazendo esse jogo de palavras, né? Família, latim e tal, né? E aí, beleza. E aí eu fico pensando, eu falo, cara, olha só como que é, né? Essa questão de filhos e quando vai envolver um contexto familiar, quando Jesus vai, né, dizer para nós sermos perfeitos, como nos humilha também a ponto de nós não nos acharmos melhor do que um outro filho, porque também, na verdade, todos nós somos servos, né? Nós somos submetidos, somos abaixo, né, do Senhor, né? E nós temos que pensar, cara, somente a misericórdia de Deus mesmo por ter me tornado filho, sabe? É algo que humilha nós, né? E falou tudo. Seres perfeito como o Pai vós é perfeito, né? Como assim? Parece que a conta não fecha, né, mano? Não fecha. Por mais que você tenta, não fecha. Tem uma questão depois, pra gente conversar num próximo episódio. Ó, spoiler. Não, dessa questão de ser filho, né? Porque a gente tem muita cultura no Brasil, a gente tem essa cultura de não, mas todo mundo é filho de Deus. E tem essa linha teológica aí pra gente conversar, talvez, no outro dia, trazer o pastor Luiz aqui. Todo mundo é filho de Deus. É o ditado, né? Pô, eu também sou filho de Deus. Eu também sou filho de Deus. E criaturas, né? É bem louco. Eu pensando aqui, gente, eu falo do amor de Deus, eu fico todo bobo, é um assunto muito bom. Porque é dois extremos, né? Por exemplo, o escravo, ele obedece porque ele tem medo de ser punido. O filho obedece porque ele confia no coração do pai. O escravo, ele obedece porque ele produz por aquilo que ele vale, né? O filho, ele vale aquilo que ele é. O escravo, se ele erra, ele se esconde. O filho, se ele erra, ele corre para os braços do pai. Geralmente o escravo, ele só fala com o pai, com Deus, quando tem algum evento importante. O filho não, ele entende que ele tem liberdade na presença do pai. Sim. O escravo, ele vive devendo, né? Ele nunca descansa. Já o filho não, o filho descansa e ele entende que ele não deve nada, porque o preço já foi pago na cruz, o pai se entregou, a cédula que era contra a nossa vida foi riscada e cravada na cruz. Então, a diferença de escravo e filho. Isso é lindo demais. Eu fico... Perfeito, nossa. Quase vou dar uma rajada de língua estranha aqui. Mas é isso, gente. Deixa os agradecimentos aí, Diegão, pode ser? Bora. Qual foi a sua experiência? Curtiu? Como é que foi? Cara, foi bom demais. Momento bom, né? Um bate-papo legal. Muito legal. A gente começa tenso, né? Depois a gente vai se soltando. É a versão crente pra mesa de bar. Os caras falam, vamos pro bar. Tem o cafezinho. Pode chamar no truco aqui. Foi bom demais. Vou até fazer um stories pra registrar esse momento, porque foi o primeiro, né, turma? Então, cara, eu tô muito feliz, Brunão, Hudson, Gui, tô muito feliz mesmo de estar aqui. Vou até fazer um stories. Stories em tempo real. Eu vou fazer um também. Finalizando aqui o podcast, agradecendo a galera. Turma, foi demais. Tô muito feliz de fazer parte disso tudo. Hudson, foi, cara, surreal. Pessoal, espero que vocês acompanhem nos próximos. Espero que estejam conosco. E é só o começo, viu? Só o começo de algo muito grande, muito bonito que Deus está criando. Então, bora pra cima. Isso aí. Bom, gente, legal tá de volta.
agora como pai, né? Tô vestindo a nova carapuça aqui. Muito gostoso esse tempo. Acho que Deus tem coisas preparadas pra gente. A gente espera contribuir com a nossa. A gente contribui com a vida dos outros, mas com a nossa mesmo, né? Conversando e falando de Deus, de coisas da vida, coisas do dia a dia, e que Deus está em tudo, né? E a gente colocar isso e ter essa perspectiva é muito gostoso. Tava sentindo falta também. Então. Gui? Bom, pessoal, como sempre, é um prazer poder estar, né, com vocês. E, bom, um dia, né, quem não sabe, eu apareço aí. O Gui vai ser a voz misteriosa desses podcasts que tem. Mistério, Eu sou fruto de um devaneio. Na próxima, colocar um mic ali, ó. Ali, ó. Não, tinha, porque tem o outro, tem mais um microfone aí pra colocar pra ele. Enfim, é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade, todos vocês. E é isso. Tamo junto. Gente, eu também vou me despedindo de vocês. Quero agradecer a todos aqui. Muito obrigado. Mais uma vez, é muito bom voltar. Eu tava sentindo muita falta desse tempo de comunhão, de conversa, igual eu falei agora. A gente vai aprendendo um com o outro, né? Um trocando experiência. O assunto fica leve, a gente começa todo tenso, mas depois a gente vai soltando e Deus vai ministrando nos nossos corações. Isso é bom demais. Gente, Deus abençoe vocês. Você que tá vendo aí qualquer hora do seu dia, comenta, dê sugestões de tema pra gente, né? Isso é muito importante. Sim, a gente vai conversando, vai vendo aqui os temas, enfim. Então, comenta, segue o nosso canal, tá? Que vai vir muita coisa boa aí pra vocês. Beleza? Deus abençoe. Tamo junto. Valeu. Bora! Tchau, tchau.